Bom dia, bom dia. Estamos aqui uma vez mais, aqui com meus pássaros e daqui a pouco alguns aviões que estão chegando também. Estamos aqui para mais um Café com Pão do Céu, explicando a Bíblia para você e falando sobre algumas coisas interessantes que a gente tem nas Escrituras, mas que muitas das vezes passa batido de nós. Na última explicação, eu falei sobre gigantes, e falei sobre uma categoria de gigantes que são os Refaim, ou Refaíns. Nós colocando, aportuguesando, falamos Refaíns, mas a palavra hebraica é Refaim. Então hoje eu quero explicar, dentro dessa categoria dos Refaíns, uma passagem muito interessante que fala sobre eles. Mas antes, eu quero te convidar, se você ainda não faz parte do canal, se inscrever no canal aí embaixo, se inscreve, aperta o sininho, para que todas as vezes que tiver um programa, tiver uma explicação da Bíblia, você seja avisado e eu possa estar com você explicando uma passagem bíblica, tá bom? Se você ainda não é membro do canal, da Comunidade Bíblica Internacional, se inscreve aí e faz parte do canal da Comunidade Bíblica Internacional, tá bom? Um bom dia para você. Bom dia. Muito bem, pessoal. Eu tenho hoje aqui uma outra passagem bíblica muito interessante do Velho Testamento que fala sobre os gigantes. E esses gigantes são os que existiram durante o tempo do rei Davi. É muito interessante essas histórias e eu quero explicar para você. A passagem bíblica que eu vou usar agora é segundo livro de Samuel, capítulo 21, do verso 14 em diante. Segundo Samuel, capítulo 21, verso 14 em diante. Diz assim: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob, que descendia dos gigantes, o peso do bronze de sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Esse intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. E assim, esse texto segue adiante, falando de mais outros dois gigantes, cuja proposta minha é explicar para você, dentro dessa passagem bíblica, quem são esses gigantes. Hoje, eu vou me deter, agora nessa palavra, eu vou me deter exclusivamente em Isbi-Benob. Essa é a palavra aqui. E esses 4 gigantes não foram todos eles mortos pelo rei Davi. Eles foram, na verdade, mortos por parentes do rei Davi. Esses indivíduos que mataram os gigantes são também considerados alguns dos valentes do rei Davi. Mas o destaque nesse texto é que esses gigantes que aí está, eles são filhos dos Refaíns, eles são descendentes dos gigantes. Alguns dizem, e observando o texto bíblico em algumas variantes textuais, parece que o texto descreve que esses 4
não eram necessariamente filhos dos gigantes, mas era filho do gigante, fazendo referência ao gigante Golias. Vamos deixar passar aí. Mais um aviãozinho chegando. Esse filho dos gigantes, ou esses filhos dos gigantes, que são 4 gigantes que nós temos aqui, eles têm nomes específicos citados. O texto bíblico faz questão de citar o nome de quem o venceu, a familiaridade de quem venceu esses gigantes. Costumamos compreender que quando alguém escreveu esse texto e deu nome ao vencedor e deu nome ao gigante, o fez por alguma razão específica. Pode ser que você vai pensar que ele o fez por significância histórica, também é. Mas a razão dos nomes que aí estão é uma significância por detrás do nome. O significado do nome tem uma mensagem a nos transmitir. Talvez você vai ouvir essa minha explicação, talvez você vai discordar que haja uma significância atrás do texto. Do meu ponto de vista, e da maioria das pessoas que comigo estudam esses textos bíblicos, compreendem que por alguma razão muito especial, o escritor do livro de Samuel, que tudo indica ser Natã, que deu sequência aos escritos do profeta Samuel, ele fez questão de descrever o nome dos gigantes e de quem os venceu. E tem uma razão importante. O significado do nome daquele que vence o gigante, daquele que se contrapõe, tem um significado para a vida do povo de Deus. E eu vou interpretar esse texto fazendo a aplicação dele à visão cristã. Esse texto tem uma interpretação e uma significância para a visão judaica. E dentro dessa visão judaica eu vou primeiro fazer a explicação e logo em seguida fazer a aplicação dentro do ponto de vista cristão, dentro do ponto de vista para a igreja e do ponto de vista de hoje em nossas vidas. Esse texto descreve de uma maneira muito interessante que esse gigante se chama, esse descendente de gigante, ele vem dos Refaíns, que por analogia, o nome Refaim quer dizer sarados. Eu já expliquei numa explicação anterior que o povo de Deus passou a dar o nome de Refaim àqueles gigantes que eles encontraram na terra prometida, partindo da ideia de que aqueles homens eram muito fortes e que eles eram homens supostamente sarados. E dentro desse texto bíblico, descobrimos que há uma aplicação muito interessante, onde esses gigantes, por analogia, representam espíritos demoníacos. E aqueles que vencem, que são parentes do rei Davi, são, por analogia, representantes do povo de Deus. Nesse texto bíblico, Davi é uma analogia do Messias, uma analogia do Cristo. Davi é uma analogia do Cristo porque ele é o amado. A palavra Davi quer dizer amado. Jesus, no Novo Testamento, é reconhecido como filho amado. E por analogia, muito interessantemente, a palavra amado no Velho Testamento, em aramaico e em hebraico, a palavra amado é Davi. A pronúncia é essa. Então, Jesus, reconhecido como o amado, então em hebraico seria filho amado, seria filho Davi. Então, esse Davi do Velho Testamento, por analogia, aponta para o Cristo, para o Messias, para o Filho amado de Deus, Jesus, ou Yeshua. Esse Yeshua, ele é Davi, ele é o amado. Compreende? Davi, sinônimo de amado, amado, sinônimo de Davi.
Esse texto bíblico, então, nós encontramos o amado pelejando contra os gigantes, cujas figuras representam ações demoníacas. Esse indivíduo, o primeiro ao povo de Deus a ser enfrentado pelos parentes de Davi, e nós somos aparentados com o Messias, somos aparentados com o amado que é Yeshua. O primeiro deles a vencer se chama Abissai, ou Abissai, que em outras palavras quer dizer, meu pai é Jessé. De modo muito interessante, esse rapaz, ele é na verdade sobrinho de Davi, porque o texto bíblico nos refere, e nós podemos facilmente ler, dizendo o texto bíblico, no verso número 15, diz de novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel, desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus. Verso 16 diz, Isbi-Benob, que descendia dos gigantes, cujo peso de sua lança era de 300 ciclos de bronze, e estava cingido de uma armadura nova, este intentou matar a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu. Estudando a palavra de Deus, descobrimos que Zeruia é irmã do rei Davi. Ela, portanto, e Davi, são filhos de Jessé. E no texto bíblico, o nome do que vence o gigante se chama Abissai ou Abissai, cujo significado é meu pai é Jessé. Ele não é filho de Jessé, ele é neto de Jessé. Por que o nome dele é meu pai é Jessé? Porque o nome Jessé tem um outro significado. Significa presente. Em outras palavras, o nome Abissai, deixa nosso aviãozinho passar aqui uma vez mais. Bom dia para quem está chegando aqui na cidade do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando. O nome Abissai quer dizer, meu pai é um presente. Por que o autor desse texto faz questão de colocar o nome Abissai, cujo nome é diferente lá no livro de Crônicas, que faz referência a esse gigante morto? A mãe, e não o pai dele, é referido. Por quê? Há um propósito. Vamos lá. Primeiro vamos explicar. O nome Isbi-Benob é um nome que quer dizer varão alto. Benob, que é de nob. A palavra nob é uma palavra cujo significado quer dizer elevado. Ou são montes elevados, mas nesse caso tem um significado de elevado. Isbi-Benob é varão que está em lugar elevado. Varão que está em lugar elevado. Varão que está em cima, que está acima, que está num lugar muito elevado. Quem vence ele é aquele cujo nome significa meu pai é um presente. O pai dele não é referido, mas a mãe é referida, cujo nome é Zeruia ou Tseruia, cujo significado quer dizer bálsamo. Veja só, este é parente do amado que enfrenta um varão que está acima de todos num lugar elevado, cuja mãe é um bálsamo. Um varão que vence, ele tem o nome de meu pai é um presente. Qual é o significado em torno de tudo isso? Qual é a mensagem que o escritor quer nos passar? Número 1. Isbi-Benob é uma representação demoníaca de seres demoníacos, portanto, de entidades que ficam acima de nós
E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 4, ele chama Satanás de o príncipe das potestades do ar, que estão elevados acima dos homens. Homens no sentido carnal. Esses seres que estão elevados, que nós, olhando para o texto de Daniel, aprendemos que Daniel, depois de jejuar durante 21 dias, uma entidade chamada Príncipe do Reino da Pérsia, que entendemos, portanto, que é uma entidade demoníaca, um principado que governava aquele país, ele é resistido por um anjo que foi enviado a Daniel. E Daniel, quando recebe a visita do anjo, o anjo explica para ele: olha, o príncipe do reino da Pérsia me fez resistência por 21 dias. Porque desde o primeiro dia que começaste a orar, tuas orações são ouvidas. Mas Miguel, que é um dos primeiros príncipes, veio e pelejou comigo. Miguel, que é um arcanjo. Aquela entidade, portanto, é um principado, estava elevado acima de Daniel. Esse texto nos demonstra que aquela entidade, Isbi-Benob, um gigante que é figura demoníaca, ele representa seres que estão elevados acima de nós homens, seres naturais. Esse que está elevado é figura daquelas ações malignas que impedem nosso progresso espiritual, que impedem que nós ultrapassemos determinados limites na nossa vida. Uma representação de uma espécie de gafanhotos, que também são figuras demoníacas referidas pelo profeta Joel. Gafanhotos que recebem nomes de cortador. E aqui esse também recebe um outro nome, é uma figura do cortador, são paralelos nesse sentido. E esses cortadores são seres, são ações malignas que trabalham contra os homens, contra os filhos de Deus, contra as pessoas, para que eles não tenham um progresso na vida. Sabe aquele negócio de que quando a gente começa a progredir na vida e de repente tudo derruba e a gente começa do zero outra vez. E a gente vai progredindo e derruba tudo e a gente começa tudo de novo. Aquelas pessoas que vivem sempre na expectativa de que a vida dele nunca vai adiante. De que sempre que ele chega num patamar, ele é derrubado e começa tudo outra vez. Essa não é apenas uma ação maligna, essa também é uma ação mental. É uma figura de um gigante que está dentro de nós, que se levanta contra nós. Não é apenas uma figura demoníaca, também é uma figura, como eu acabei de me referir, uma figura mental. Uma coisa que se coloca como nós, um varão que somos nós mesmos, que nos levantamos contra nós mesmos, que sabotamos a nós mesmos, que destruímos nossos projetos. Pessoas que começam projetos e nunca terminam. Pessoas que começam um curso e nunca terminam. Pessoas que começam uma empresa e ela acaba. Pessoas que começam um relacionamento e terminam. Pessoas que nunca chegam ao final de um relacionamento, que eu quero dizer final. Esse é nosso aviãozinho passar para dar prosseguimento. É uma figura daquela circunstância de que ações que nós realizamos e acabamos com o nosso casamento. Eu estou casado já há 39 anos e várias ações aconteceram para que nós tivéssemos dificuldade no casamento. Mas eu e minha mulher nunca decidimos terminar nosso relacionamento, porque nunca permitimos que nós mesmos trabalhássemos contra nós mesmos. Isbi-Benob é essa figura, é algo elevado acima de nós, algo que se coloca como que acima de nós para nos deter. Eu não vou permitir nunca na minha vida que alguma coisa acima de mim, ou alguma coisa dentro de mim, ou a minha cabeça me atrapalhe. No outro estudo, eu vou fazer uma explicação muito interessante, uma figura, uma mentalidade judaica da interpretação de Malaquias 3:10.
Isso é para outro momento que eu vou explicar. Mas agora, esse Isbibenob pode ser uma figura demoníaca, pode ser uma entidade demoníaca e pode também ser a sua mente, algo que você tem na sua mente, que está elevado em sua ideia, que detona, que te sabota, que te destrói e que impede de você seguir adiante. E como é que se vence isso? Quem vence esse gigante é o opositor relativo a ele, chamado meu pai é um presente. O que isso quer dizer? Nesse texto bíblico, Jessé é o avô desse rapaz. Portanto, ele tem que olhar além de sua paternidade. Ele tem que olhar para o seu mais distante, o seu avô. O que isso quer dizer? Muitas das vezes, o que limita nossa capacidade, o maligno usa determinadas coisas que nós recebemos de nossa paternidade imediata. Pessoas que foram criados por um pai duro, um pai que eles não conseguiam amar. O máximo que eles conseguiam fazer é respeitar e honrar, mas não conseguiam amar os seus pais. Por quê? Porque talvez um pai muito duro, um pai muito ditador, um pai cuja ação era causar problemas psicológicos nessa pessoa. Um pai que produzia abuso psicológico, abuso moral, não necessariamente abuso sexual, mas abuso psicológico e abuso moral, diminuindo cada vez mais a pessoa, fazendo ele se sentir pequeno, fazendo ele se sentir incapaz, fazendo ele se sentir um zero à esquerda, fazendo ele se sentir o fedor do totô, do cavalo, do bandido. E há muita paternidade que se comporta dessa maneira. Ao invés de empurrar seus filhos para o progresso, ao invés de desafiar seus filhos a serem grandes, ao invés de desafiar seus filhos a serem maiores que eles, há pais que não ficam contentes senão em diminuir seus filhos. E muitos filhos vivem debaixo desse governo autoritário, desse governo marcante de um pai que subjuga sua capacidade de inteligência, sua capacidade de descoberta, sua capacidade de progresso e sua capacidade de criatividade. E dentro desse texto, Abissai é exatamente a oposição a isso. É alguém que não fica olhando para a sua paternidade, mas alguém que olha mais adiante e descobre uma outra paternidade. Descobre que o seu pai, o Pai Celestial, é que é seu verdadeiro pai e lhe é um presente. Eu, particularmente, tive um bom pai. Um pai que torcia pelo meu progresso. Portanto, eu nunca fui limitado a não ser por mim mesmo, mas nunca eu ouvi a voz do meu pai na minha mente tentando me limitar, tentando dizer o que eu não poderia ser. Muito pelo contrário, sempre ouço na minha cabeça a voz do meu pai me impulsionando, me animando. Mas há pessoas que precisam ser um Abissai, precisam ser alguém que ultrapassa a limitação da voz e da derrota que seu pai lhe infligiu. Se você é uma pessoa que vive lutando contra si mesmo, vive lutando contra a sua incapacidade de progredir além de um determinado limite, eu quero te dizer que você precisa olhar para a sua paternidade e lembrar das palavras de seu pai e dizer: não, eu não vou seguir as palavras limitantes, eu não vou seguir as palavras que me detêm dos meus pais, dos meus irmãos ou das pessoas que quiseram impedir meu progresso, mesmo quando fizeram isso por ignorância. Não, eu vou olhar além disso. Eu vou olhar para Deus, porque Ele é meu Pai. Ele é meu verdadeiro Pai. Jesus fala sobre isso. Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. E Jesus disse: tudo aquilo que pedirdes ao Pai, Ele vos dará em meu nome. Em nome de quem? Em nome do Davi, que se chama Yeshua. O amado Yeshua, Jesus,
na nossa língua, Yeshua em hebraico. Esse Yeshua é o amado do Pai. Ele é meu parente, ele é meu irmão mais velho. Eu me aparentei com Yeshua. E por causa disso, eu não vou me limitar por aquele que supostamente de sangue seria meu parente. Eu agora sou nascido de novo. Meu sangue agora é lavado pelo sangue de Jesus. E agora a minha mente não está voltada mais para as limitações que eu recebi na carne, mas agora minha mente está voltada para as ilimitações que o meu Pai Celestial colocou para mim. A única coisa que pode me limitar é a vontade do Pai. Então eu quero que você entenda que você precisa ser um Abissai. Pare de ouvir a voz de derrota, de limitação, de sofrimento de sua paternidade terrestre, que por acaso lhe fez sofrer, que por acaso te limitou, que por acaso te fez um derrotado. Teu pai, na verdade, não é esse. Teu pai é mais além. Teu pai é Deus. Ele é um presente para você. E uma das coisas mais interessantes dentro desse texto é o nome da mãe desse rapaz, que é Zeruia, cuja palavra é bálsamo. Bálsamo não é só um perfume, mas também um óleo usado para cura, para saúde. Sim, bálsamo também é usado como um remédio de cura. E nesse caso aqui, você precisa ser curado, não pelo que o teu pai fez, mas curado pelo que tua mãe é. E esse bálsamo aqui, essa Zeruia, irmã do rei Davi, é figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é um bálsamo. O Espírito Santo é saúde. O Espírito Santo é a água que cura. O Espírito Santo é o remédio de Deus em nós, que cura o teu passado de sofrimento e aponta para o teu futuro de vitória. Não haverá gigantes que te possam deter, não haverá mente que te possa deter, não haverá história de sofrimento do passado que possa te deter. Ao contrário, você nasceu para vencer. Vença o seu gigante. Se essa palavra é para você, tome posse da sua vitória. Seja um Abissai. Olhe para o teu presente e deixe que o bálsamo que te cura, cure seu coração, cure sua mente, cure sua história. E que o Senhor te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.